Bem-vindo a mais uma videoaula da Startup Musical. O tema de hoje, familiarizando-se com uma partitura musical. Então vamos começar. Nós temos aqui uma música escrita numa partitura musical. Olhando assim, parece bastante confuso, né? Tem muitas figuras diferentes e são sobre estas figuras que nós vamos conversar sobre a videoaula de hoje. O objetivo é fazer uma pequena introdução sobre o que é cada parte destas figuras. Então vamos lá. Partitura musical é uma representação escrita de uma música. É escrita de forma padronizada mundialmente e dispõe de símbolos próprios que determinam a forma de execução da música. Notas musicais são os símbolos utilizados para definir a altura do som a ser executado. Aqui nesta partitura, estas figuras aqui são notas musicais. Tá vendo? Isto aqui tudo são notas musicais. Figuras de valores são formas de representar a duração de uma nota musical, determinando um valor, quer dizer, o tempo de execução daquela figura. Aqui nós temos um exemplo. Esta é uma nota musical que ela é a mesma nota, porém, como ela está escrita de forma diferente, isto representa a duração destas figuras. Então, esta figura aqui, por exemplo, é uma figura que tem uma duração muito maior do que esta figura. O que determina isto? A forma que ela está escrita. Aqui, por exemplo, é uma bolinha branca isolada. Aqui é uma bolinha branca com uma haste. Aqui é uma bolinha preta com haste. Aqui é uma bolinha preta com haste e um colchete. Aqui 2 colchetes, 3 colchetes e 4 colchetes. Figuras de pausa. Indico que naquele ponto da música deve haver silêncio. Estes são alguns exemplos de figuras de pausa. Nesta partitura, você pode ver que em alguns pontos nós temos algumas figuras de pausas. Por exemplo, aqui. Então, enquanto a parte principal está executando lá em cima, a harmonia aqui embaixo deve fazer silêncio nesta parte da música. Olha novamente aqui uma figura de pausa. Pentagrama é onde são escritas as notas musicais. Então nós temos aqui a pentagrama e ela é composta por estas linhas aonde são escritas as notas e etc. Você pode perceber que nós temos aqui 5 linhas e entre estas linhas nós temos os espaços. Então, pentagrama são estas linhas e espaços onde são escritas as notas musicais. Para ficar um pouco mais claro, vamos ver nessa parte aqui de baixo, onde está limpo, não tem praticamente nada escrito. Então perceba que estas linhas aqui é o que chamamos de pentagrama. Então tem essa linha toda de pentagrama. São 5 linhas e 4 espaços. Pode existir mais de um pentagrama. Por exemplo, a primeira pentagrama pode ser utilizada para escrever as notas de melodia, primeira voz e segunda, por exemplo. E a segunda pentagrama, as vozes da harmonia, terceira e quarta voz. Então aqui neste exemplo, nós temos a primeira pentagrama aqui, que é para a primeira e segunda voz, e a segunda pentagrama para a terceira e quarta voz. Clave. A clave determina o nome e a altura das notas. Para você dizer o nome da nota, primeiro precisará saber a clave. A clave está sempre no início do pentagrama. Neste caso aqui, está sendo utilizado 2 claves.
Este símbolo aqui é o símbolo da clave. Neste pentagrama é a clave de Sol. E neste pentagrama aqui é a clave de Fá. Então, uma mesma figura, uma figura de nota aqui, por causa deste pentagrama, perdão, por causa desta clave, aqui vai ter um nome, e aqui a mesma figura, por causa desta clave, vai ter outro nome, porque o que determina o nome das notas é a clave. Compasso é uma forma de dividir em grupos os sons de uma composição musical. O compasso ele é dividido por uma barra. Então aqui é um compasso, daqui até aqui é outro compasso, daqui até aqui é outro compasso e assim por diante. Então nós temos aqui nesta pentagrama essa divisão, na pentagrama de baixo a mesma divisão. Fórmula de compasso. É onde está escrito qual é a quantidade de tempo, quer dizer, a duração de um compasso e qual figura no compasso que vale um tempo. Então, aqui nós temos este número, aqui está 6/8, é a fórmula de compasso. Podem existir variações da fórmula de compasso durante os trechos da partitura. Neste caso aqui, o número de cima, ele representa quantos tempos ou movimentos vão existir em cada um dos compassos. E a figura de baixo, o número de baixo, qual é a figura que vai valer um tempo ou um movimento dentro deste compasso. Acidentes fixos são símbolos colocados no início do pentagrama para modificar a altura de uma nota, tornando-as meio tom mais alto ou meio tom mais grave. O símbolo de sustenido aumenta meio tom. O símbolo de bemol diminui meio tom. Os acidentes fixos, em geral, ficam aqui no começo do pentagrama. Como este símbolo, neste caso, está indicando que haverá sempre uma figura, que nesse caso aqui é o Si, que será bemol. Existem também os acidentes recorrentes, aqueles que aparecem no meio ou durante a execução. Por exemplo, esse aqui é um acidente recorrente, aqui também, aqui também. O fixo serve para determinar que todas as figuras iguais àquelas, serão alteradas. Já os recorrentes é para determinar que apenas naquele compasso aquela figura deve ser alterada. Textos indicativos são utilizados para informar detalhes que o autor sugere que seja enfatizado em determinados trechos da música. Aqui, por exemplo, tem uma palavra que é crescendo. Então quem está executando sabe que ele precisa aumentar a expressão naquele trecho. Aqui embaixo tem diminuindo, é o processo inverso. Sinais de ritornello são sinais que definem trechos da música que devem ser executados novamente ou repetidos antes de dar prosseguimento no restante da partitura. Então aqui neste exemplo, aqui está o sinal de ritornello. É uma barra um pouco mais grossa. Quando se vê esse tipo de barra, sabe-se que logo mais à frente vai ter uma outra barra fechando, indicando que deve retornar a partir deste ponto e fazer o número de repetições indicadas. Ligaduras são utilizadas para unir a execução dos sons, quer dizer, executar sem nenhuma interrupção. Elas são representadas por estes arcos. Isto aqui é uma ligadura, isto aqui é uma outra ligadura, aqui também tem uma ligadura, aqui também, veja aqui embaixo também. É um símbolo bastante utilizado.
Bom, em resumo é isto. Nós temos aqui então figuras, como as notas. Nós temos figuras de pausas. Nós temos aqui a fórmula de compasso. Temos aqui os acidentes fixos. Aqui os acidentes recorrentes. Nós temos aqui a clave. Nós temos o pentagrama. Nós temos o compasso. Nós temos os textos indicativos e assim por diante. Como comentado no início, o objetivo desta videoaula não é se aprofundar em cada um desses pontos. Nós teremos diversas videoaulas depois explicando em detalhes cada uma destas figuras. Hoje a ideia é que você se familiarize, entenda alguns conceitos, alguns nomes, para ir se acostumando com estas novas figuras. Parabéns! Você acabou o módulo familiarizando-se com a partitura musical. Se você assistiu esse vídeo e ainda não é nosso cliente, não conhece os nossos produtos, saiba que nós trabalhamos com cursos preparatórios para organistas e também de atualização musical para organistas. Fazemos a revenda de órgãos eletrônicos. Está aqui o nosso telefone de contato, que é via WhatsApp, e também a nossa página no Facebook. Qualquer dúvida, entre em contato conosco.